Olá, muito bom dia para você. Como é que está o seu dia? Como é que está o seu domingo? Tudo bem? Estamos chegando aqui para falar a respeito das nossas produções no estado do Acre. Começa agora o nosso Norte Agro. Você vai encontrar, vamos falar sobre mandioca, tem sobre peixe, tem sobre café, tem muito assunto no programa de hoje, além de uma entrevista muito dolorosa sobre despedidas. Mas você vai acompanhar no programa de hoje, tá bom? Vamos fazer um breve intervalo e já já a gente volta com o nosso Norte Agro. Muito bem, estamos de volta com o seu Norte Agro. Lembrando a você que o Norte Agro é feito para você e juntamente com você. Quer acompanhar um pouco dos nossos recortes do que é exibido aqui na TV Norte? Basta acessar nossas redes sociais, @TV Norte Acre. Estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em várias plataformas. Então você pode nos acompanhar em tempo real e também os recortes, como eu falei, do que vem acontecendo na nossa equipe de reportagem na externa e o que o Norte Agro também exibe neste e outros programas, tá bom? E vamos falar de café agora, o café em Brasileia. Você sabia que tem essa possibilidade? Nós vamos exibir hoje, a pedido de um morador de Brasileia, sobre a produção do café lá. Vamos acompanhar. Seu Sebastião sempre trabalhou como produtor rural. Há alguns anos decidiu investir na cultura do café. A propriedade dele fica na Estrada do Pacífico, na região do Alto Acre. Ele é uma das referências de sucesso entre os produtores na região. A área de terra dele foi toda planejada pelos técnicos do Sebrae para servir de modelo para outros produtores. Bem, a gente começou aí com 10 mil pés de café. Primeira planta nossa foi 10 mil pés de café. Então a gente está achando bem, né? Um técnico muito bom, nós temos o Glauco aí, tem o Pedro também, um técnico muito bom, sempre orientando a gente aí, para a gente fazer o melhor possível, né? Que a gente pode fazer. Rina Costa, analista técnica de negócios do Sebrae, enfatizou a importância de estudar a terra a ser cultivada. Para garantir o melhor aproveitamento da área, o acompanhamento técnico é essencial. Esse trabalho é muito importante para todos os produtores, que vai agregando conhecimento a tudo que ele vem recebendo nas consultorias durante o ano, né? Então, esse é o momento que eles têm para comemorar e ver as realizações do companheiro do lado, que está com uma lavoura bonita. Então, eles têm que vir para coletar esse aprendizado todo, verificar em loco como a lavoura dele está bonita, como o desenvolvimento através das consultorias funcionou mesmo. Então, é muito importante que o produtor participe do evento e venha para agregar conhecimento a tudo que ele já vem recebendo. O Sebrae, juntamente com a Associação de Produtores do Alto Acre, realiza um dia de campo. O evento tem como finalidade proporcionar troca de experiências com casos de sucesso e também motivar ainda mais a produtividade do café na região. Os municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasileia, que compõem a região do Alto Acre, se uniram para formar a Associação dos Produtores de Café. No último sábado, a associação realizou um dia de campo. O evento contou com a presença de produtores, inclusive de Acrelândia, a cidade mais avançada no cultivo do café, e destacou 3 produtores que venceram o último prêmio de qualidade do café do Acre. Entre eles estava Celso Tipurim, que após receber a consultoria do Sebrae, aumentou a sua produtividade. Queira ou não queira, é uma honra muito grande eu vir participar desse evento aqui, porque aqui tem, vamos falar assim, tem raízes minha, ou seja, tem um incentivo meu que valia a pena plantar, que valia a pena trabalhar a cafeicultura, e hoje estamos aqui para a gente ver na lavoura o que realmente esse produtor está conseguindo fazer aqui hoje. O consultor Glauco Lessa acredita no potencial da região do Alto Acre. O estado já se destaca entre os produtores na Amazônia com a qualidade do café comprovada nacionalmente. Sim, a expectativa está muito boa, até mesmo vindo com esse preço do café, né? Hoje o café é uma atividade que já está remunerando bem. E a gente fica feliz aí de trazer essas tecnologias, essas inovações. E aqui, né, nesse dia de hoje aqui, é para mostrar os resultados, né? Aqui é um produtor familiar, né, que está tendo bons resultados, né? Esse ano aumentou em mais de 30% a sua produtividade da lavoura já existente, já está expandido já a lavoura. Enfim, o ganho com esse produtor aqui, na questão de renda familiar, está significativo e ele tá querendo crescer e expandir mais. A presidente da Associação dos Produtores de Café no Acre, Isabelle Araújo,
Emocionou-se ao lembrar dos primeiros passos para formalizar e convencer os produtores a se associarem e deseja fortalecer cada vez mais a cadeia produtiva do café. É de suma importância a gente fortalecer o agro aqui na nossa regional, tendo em vista a cultura do café. Eu, Isabelle, sou presidente da Associação de Produtores do Café do Estado do Acre e hoje o evento está acontecendo a segunda edição aqui em Brasileia. O intuito do evento é a gente realmente fortalecer a cultura do café aqui na nossa regional, que é muito importante. Sabemos da importância dessa cultura que vem crescendo ao longo dos anos e o que eu mais desejo e o que a associação deseja, falo em nome de todos os sócios, é que a gente possa fortalecer o mercado do café, não só em Brasileia, mas toda a nossa regional do Alto Acre. A prefeita Fernanda Assem destacou o empenho da presidente da associação e agradeceu aos produtores que ajudaram no pior período que Brasileia enfrentou. Exato, eu sempre falo muito sobre o potencial que nós temos aqui na nossa região do Alto Acre. Quando você pega a região do Alto Acre e junta ali com o Baixo Acre, nós temos aqui o maior PIB do estado, é nessa região. Bovino, suíno, de frango, de borracha, de castanha e agora com essa cultura do café que ela veio para ficar. Então nós temos aqui nesse encontro, que aqui eu quero parabenizar aqui a associação, né, a organização do evento, que foi de trazer a comunidade para cá, para aprender, para avaliar e para acrescentar. Eu, enquanto poder público, o que eu tenho que fazer é estar do lado dos produtores, é ajudar. Produtor rural, te digo uma coisa, ele não vem pedir nada para gestor público, porque ele, fruto do suor dele, do trabalho dele com a família dele, ele pega a propriedade dele, ele coloca a propriedade dele e ele e a família dele trabalham. O que eles querem de nós, governantes públicos, uma, é acessar junto às linhas de crédito, tirar essa burocracia. A outra é, nesse sistema de associação, colocar aquilo que temos do poder público, como colheitadeira, como secadora, como aradar as terras, a fazer isso, colocar esses programas à disposição da associação, e é isso que a gente vai fazer. E olha só, você sabia que é possível criar abelhas e produzir mel sem risco de ferrão? Pois é, no manejo das abelhas sem ferrão, tem essa possibilidade de ter se tornado uma alternativa para quem busca criar e comercializar o mel, além de preservar também o meio ambiente. Em Porto Velho, essa prática vem ganhando força e reunindo cada vez mais apaixonados pela natureza, e você vai acompanhar agora a reportagem. A criação de abelhas sem ferrão tem ganhado cada vez mais espaço entre produtores e entusiastas da natureza. Mais do que produzir mel, a meliponicultura representa uma forma sustentável de preservar o meio ambiente e gerar renda no campo e na cidade. Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Semagric, promoveu uma oficina voltada tanto para meliponicultores quanto para iniciantes interessados no tema. O primeiro evento, de meliponicultura, com essa parceria com a Agrotropical, ele é muito importante. A gente vinha falando aqui da questão de difundir mais, porque a gente só reconhece aquela parte ali quando já está na nossa mesa. Fiquei muito feliz aqui em ver crianças, que a gente acredita que as crianças consigam sensibilizar mais os adultos. É mais difícil a gente mudar essa nossa geração, mas quando a gente vê crianças participando, então a gente fica muito feliz. E o trabalho de certa forma gratuito, então que a gente precisa aproveitar bastante que a natureza nos oferece, a questão da abelha. A gente já tem estudos aí, algo em torno de aumento de produtividade, em torno de 30% em lavouras de café. Então, assim, quando a gente consegue reunir um público desse para poder estar difundindo informação, a gente acredita que é um avanço na parte da apicultura do município de Porto Velho. Além das orientações técnicas, os participantes acompanharam demonstrações práticas, como o manejo das espécies com a transferência das abelhas para caixas de uso racional. Essas estruturas permitem a extração do mel sem causar danos às colmeias. Essa é uma abelha extremamente dócil, nós temos até uma lei aprovada que permite a criação dentro da cidade, em condomínios, enfim. Esse encontro aqui, ele está sendo organizado pela Semagric em parceria com a Agrotropical Amazônia. É um modelo que foi implantado agora com o secretário Rodrigo, com a determinação do prefeito, para que a gente difundisse mais essas abelhas, porque ela é uma abelha indígena, uma abelha da nossa região e que produz um mel extremamente valoroso, chega a ser vendido a R$1 o ml. Então o litro chega aí a R$1.000. Então, assim, é uma abelha fácil de trabalhar, dócil,
para as crianças e com um potencial de sustentabilidade muito grande, né? Que são assim, geralmente a pessoa, quando ele se torna um meliponicultor, ele vai plantar as espécies, ele vai cuidar para não ter fogo, ele vai preservar a área. Então ele é um agente também ambiental muito forte. A iniciativa tem sido uma oportunidade de troca de experiências entre os criadores da nossa região. A gente aqui nesse evento aqui pode ter certeza que até mesmo no meu caso, no caso de Josué, no caso de apicultores mais antigos, pode ter certeza que com essa troca de experiência agrega conhecimento, sem contar a gama de pessoas aqui que estão vindo para conhecer, que tem essa vocação, esse chamado para ser apicultor e vai multiplicar. Então é maravilhoso. E olha só, a Embrapa no Acre vem realizando estudos em busca de melhorar ainda mais a produção, destacando que o estado, mais especificamente em Cruzeiro do Sul, possui, que é o selo de indicação geográfica, como é o caso da nossa farinha. Vamos acompanhar a reportagem. A cidade de Cruzeiro do Sul é conhecida pela sua grande produção de derivados da mandioca, também conhecido como macaxeira ou aipim, o que garantiu ser detentora do selo de indicação geográfico devido à qualidade de sua farinha. A Embrapa Acre vem realizando estudos e pesquisas sobre o aproveitamento da planta para outras culturas locais, como a alimentação de peixes, como explica o pesquisador Amaurice Vieiro. A nossa pesquisa atual sobre a cultura da mandioca no Acre versa sobre o aproveitamento da planta. Ou seja, a mandioca, ela tem proteína na parte verde dela. E a raiz a gente sabe que é rica em carboidrato e energia, né? Então nós estamos nessa pesquisa desenvolvendo, selecionando material de mandioca nativas e de outros estados também, como Rondônia e Brasília, para saber qual é a melhor macaxeira. E a melhor macaxeira, as características dela é aquela que cozinha rápido. Notadamente aqui o pessoal gosta de macaxeira amarela. E também, como toda propriedade agrícola, notadamente familiar, tem assim um açude, a ideia nossa é saber quanto de proteína tem nessas variedades na parte aérea. Isso aí é lá no laboratório de bromatologia, que a gente quantifica cálcio, magnésio, potássio, boro e também a porcentagem de proteína. E para que o produtor possa um dia fazer uma ração à base de milho, soja, mas colocando a mandioca, né? Colocando a folha da mandioca junto nessa ração e oferecer para os peixes. O pesquisador ainda destaca a diferença de uso da planta na alimentação por meio de sua estrutura. A proteína da mandioca está na parte verde, na parte dos ramos e folhas. A batata, por exemplo, está embaixo da terra. Então, embaixo da terra, no caso da mandioca, tem a goma, né? O carboidrato, aquilo que é usado para fazer farinha ou comida in natura na forma de cozida. O pesquisador afirma que na região amazônica pode existir mais de 100 espécies e apenas algumas são utilizadas. E também, como toda propriedade agrícola, notadamente familiar, tem assim um açude, a ideia nossa é saber quanto de proteína tem nessas variedades na parte aérea. Isso aí é lá no laboratório de bromatologia, que a gente quantifica cálcio, magnésio, potássio, boro e também a porcentagem de proteína. E para que o produtor possa um dia fazer uma ração à base de milho, soja, mas colocando a mandioca, né? Colocando a folha da mandioca junto nessa ração e oferecer para os peixes. Então, são a parte do meio, que seria as banivas, né? A parte que serve para plantio. E olha só, a economia brasileira sempre esteve atrelada às commodities, que representam uma parcela significativa das exportações do país no exterior. Em 2025, houve esses desafios a serem vencidos e teve também a desvalorização desses produtos por conta do impacto direto dentro da produção. A balança comercial foi um desses fatores e vamos acompanhar essas mudanças para que você também possa entender melhor na nossa economia. As commodities são mercadorias de origem primária comercializadas em grandes volumes no mercado internacional. Seu valor é definido pelas bolsas de valores e varia conforme a oferta e demanda global. Com a queda nos preços, os produtores enfrentam uma redução expressiva nos lucros,
dificultando investimentos em tecnologia, ampliação da produção e melhorias no plantio. Além disso, a falta de incentivos governamentais e as altas taxas de juros agravam ainda mais a situação do agronegócio. Para que isso não ocorra, haveria necessidade, né, de a gente conseguir taxa de juros melhores, financiamentos mais adequados para que o produtor continuasse investindo, melhorando a sua eficiência, garantindo as margens de lucro dentro da propriedade. A crise se intensificou com a suspensão temporária da concessão de crédito rural subsidiado pelo governo federal no Plano Safra 2024-2025, alegando a falta de recursos financeiros. Como consequência, produtores de soja e milho enfrentam dificuldades para manter a produção, já que os preços atuais não cobrem os custos operacionais. O preço do soja não está pagando o custo de produção e isso faz com que o produtor reduza a tecnologia na sua lavoura, porque é um investimento em tecnologia, e também reduza a expansão de área. O produtor segura os investimentos e para, novamente, outro ciclo de oferta e demanda se equilibrar e ele começar a investir mais. Entendeu? De acordo com o Banco Mundial, os preços das commodities devem cair 5% em 2025 e mais 2% em 2026, o que deve agravar ainda mais a crise para o setor. O economista Fábio Martinez explica os impactos dessa tendência. A gente seria impactado por conta da variação dos preços das commodities. Então, se a gente tiver uma queda no preço da soja, do milho, que são os dois produtos agrícolas principais, a gente acaba tendo um impacto aqui nos produtores agrícolas que verão os seus ganhos, seus lucros diminuírem. E olha só, nós recebemos aqui no nosso estúdio o professor Luiz Henrique Fahrenheit, nosso parceiro aí das nossas cotações. Infelizmente, ele não estará mais aqui conosco. Ele acabou de deixar o estado do Acre e foi para a Bahia para novos voos. Mas a amizade continua a mesma e vamos continuar trazendo a cotação do agro para você. Acompanhe um pouco desse nosso bate-papo com o professor, falando um pouco desses últimos anos que a gente vem avaliando junto a produção local, tanto na capital como no interior. Acompanhe. Muito bem, agora nós estamos recebendo aqui na TV Norte Acre o professor Luiz Henrique Fahrenheit, nosso parceiro aí durante esses últimos 2 anos, juntamente na cotação do agro. E ele agora vai trazer uma expansão com relação à produção na região do Juruá e avaliação aqui no estado como um todo, principalmente aqui na capital, já que são os 2 polos de produção, não é isso, professor? Sim, o que a gente nota, né, que nesses nossos 15 anos aqui, foi uma nova realidade que surgiu nos últimos 5 anos. Em Cruzeiro do Sul, a parte do café e aqui a parte da soja e milho, principalmente a soja entrando no mercado já nacional. Nós conversávamos algumas semanas atrás com relação à questão da expansão para outras culturas de grãos, né, como café, soja, e o senhor fez um alerta com relação também à questão da produção da agricultura familiar. O que a gente vê lá no Juruá, essa semana mesmo dando a última volta, é que diminuiu mesmo a produção de farinha, que é a produção típica da região, capital nacional da farinha, Cruzeiro do Sul, diminuiu o número de produtores, né? Diminuiu o incentivo e isso voltou-se para o café, que é uma nova geração de renda, mas vai encarecer o dia a dia, ou seja, a produção de arroz, a produção de feijão, aquela produção realmente que é consumida pela população vai voltar a vir de fora, ou seja, nós vamos voltar a ser importadores com uma renda superior no pessoal do café ou envolvido com a cultura. Só me interrompendo, só para você ter uma noção, no Juruá, o quilo do tomate já chegou a passar quase que a R$ 25. Foi quando houve todo esse trabalho sendo realizado e conscientização das pessoas e das autoridades, né, professor, que conseguiu baixar e fazer com que as pessoas produzissem mais na agricultura familiar. Hoje nós temos algumas granjas lá já que mandam produto até aqui para a capital, mas ainda não atende a população, ainda o mercado forte continua vindo de São Paulo, né? Que isso pela estrada, que é vamos dizer assim, o que houve nessa última década, né? É uma destruição da BR-364, que vai talvez até complicar a vida com a continuidade das chuvas, vai voltar a ser mais caro o alimento, tanto o consumo no mercado como na mesa do consumidor. Né? Certo. E com relação à produção de lá, como é que vem sendo realizada nesses últimos anos? O senhor que acompanhou de perto essa situação? Ela já teve uma expansão. Hoje, os hortigranjeiros, a estufa entrou, mas ela é uma produção muito local. Ela não tem
uma abrangência da cidade, ela fica na margem da cidade, fazendo com que, vamos dizer assim, ainda seja dependente do mercado externo, ou seja, principalmente em São Paulo, que é onde o pessoal busca os hortigranjeiros para o mercado local. E nesses seus estudos, como é que o senhor avalia aqui em Rio Branco? Como é que o senhor tem algum apontamento? O que a gente notou, assim, nós tivemos aqui em 2011, ficamos até 2013, a evolução de Rio Branco, na verdade, nesses 15 anos, hoje tu já tem uma cidade considerada como uma metrópole, ou seja, os acessos acontecendo, e essa produção da redondeza, principalmente pela linha que vai para o Peru e para a Bolívia, tem uma outra tocada. Também é dependente de insumos externos, mas gera mais renda, com soja, milho, o café também envolvido, a Acrelândia tem o café muito forte. Então, os arredores de Rio Branco conseguiram colocar o agro como um fundamento no Acre, o que ainda torna isolado novamente pela logística Cruzeiro do Sul da produção estadual. Mas deu uma melhorada no parâmetro da produção diretamente para os produtores nesses últimos anos? Sim, nesses últimos 10 anos, assim, o pessoal conseguiu desenvolver uma agricultura, uma parte de hortigranjeiro melhor, no caso assim, tem uma atenção maior do que vinha até 2015. Olha, esse nosso bate-papo com o professor Luiz Henrique Farinait, ele tem um peso ainda maior, porque assim, hoje o professor está aqui presente na capital para gravar conosco no Norte Agro, mas também com um tom de despedida, porque ele agora está deixando o estado do Acre para migrar para a Bahia, não é isso, professor? Isso. Nós vamos para a região do Mato Piba, né? Foi uma redistribuição. Eu continuo como professor da universidade, lá, professor da Universidade do Oeste Baiano. Então foi uma possibilidade que deu, um concurso que eu participei, e a gente deixou um legado em Cruzeiro do Sul através dos nossos alunos, através desses 12 anos como professor da UFAC em Cruzeiro do Sul, hoje já distribuído nesse desenvolvimento agropecuário. Aqui em Rio Branco eu participei de um pós-doc na Embrapa, então a gente está fechando aqui 15 anos agora de presença no Acre, o que faz também com que a gente tenha o Acre hoje no coração. O professor completou 15 anos, como todo menino, já começa a ganhar mundo, né? E agora vai ganhar a Bahia. Pois é, de debutar, tipo assim, a gente vai despertar, né? Olha, o estado do Acre, ele passou a ganhar muito depois que o professor também se tornou uma autoridade local lá no Juruá, também dando uma contribuição bastante clara aqui na capital. Depois que nós fechamos essa parceria com ele também, né, com a parte da cotação, as matérias, tem dica que ele passava de lá para cá e daqui para lá, ficavam trocando essas figurinhas. Professor, 2 anos de muita história e eu queria lhe agradecer profundamente a sua parceria, a sua amizade com relação a desde o momento que o Norte Agro lhe procurou, eu passei a lhe perturbar constantemente, né, e a gente tem esse bate-papo. Não, essa foi uma parte boa até para o nosso crescimento como conhecimento local e busca do conhecimento nacional para a relação da produção no Acre. Hoje a gente vê ainda o Acre muito dependente da estrutura de fora, principalmente da tecnologia, do acesso terrestre, e isso vai dificultar ainda por causa das estradas, mas com grande potencial vindo agora através dos complexos do café que começa a ser distribuído no estado e da produção, principalmente do café do Juruá, que começa a injetar mais dinheiro na produção, na cidade e na região. Então, muito obrigado, Vitor. Foi, tipo assim, uma honra, no caso assim, o teu convite, ter participado desses 2 anos. A gente conseguiu, literalmente, abrir uma discussão e uma relação, né, que se tornou mais uma amizade. Obrigado, viu, professor, pela sua participação, presença. E não se preocupe que eu vou continuar ali perturbando mesmo que a distância. Agora vamos continuar conectados. Né? Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo e já a gente volta com mais Norte Agro. Muito bem, estamos de volta com o nosso Norte Agro, trazendo muita informação ainda para você. Tivemos agora há pouco a entrevista com o professor Luiz Henrique Farinait, reforçando o nosso agradecimento a ele, viu? E vamos acompanhar agora a respeito de uma produção de café que está acontecendo lá em Rondônia, que também pode se espalhar para toda a região norte devido ao clima ser favorável à sua produção. Acompanhe.
Rondônia tem se consolidado como uma das principais potências da cafeicultura brasileira, especialmente na produção de café robusta. O estado, que já se destaca em outras cadeias produtivas, como a boveicultura e a piscicultura, agora ganha cada vez mais reconhecimento pelo desempenho e qualidade do café cultivado em solo rondoniense. Segundo dados da SEAGRE, atualmente Rondônia ocupa a 5ª posição no ranking nacional na produção de café, sendo o maior produtor da região norte. A cafeicultura tem se tornado uma atividade econômica estratégica, com forte impacto social e econômico para milhares de famílias no campo. A cadeia produtiva do café no estado é essencial para que nós possamos fortalecer cada vez mais o nosso pequeno produtor. A cafeicultura no estado hoje tem quase 20 mil famílias que produzem o café, todas elas praticamente atreladas à agricultura familiar. Então fortalece a agricultura familiar, fortalece a economia e isso faz com que o nosso café possa cada vez mais se destacar. Com cerca de 22 mil produtores, a maioria da agricultura familiar, a produção de café em Rondônia é uma das mais promissoras do país. O estado colheu mais de 2,3 milhões de sacas no ano de 2024, segundo estimativas da Conab. Os investimentos em tecnologia, capacidade técnica e melhoramento genético têm aumentado a produtividade e principalmente a qualidade do café rondoniense, que hoje já conquista espaço em mercados internacionais. O estado tem cada vez mais feito ações como entrega de mudas, assistência técnica qualificada por meio da Maté, do Idaron, parcerias com instituições públicas e privadas que fazem parte da cadeia produtiva. Então, essa união de esforços faz com que o estado se destaque cada vez mais na produção do café robusto amazônico. A expectativa do setor é continuar expandindo de forma sustentável, com o apoio do governo estadual, de instituições de pesquisa e dos próprios produtores. Rondônia caminha para se tornar uma referência nacional em café robusta de qualidade. Cada vez mais aumentar essa área de produção, produzir esse café com qualidade, sustentabilidade, preservando o meio ambiente, para que nós possamos exportá-lo e, se um dia, se assim for da vontade de Deus, ser o primeiro e maior produtor de café robusto amazônico do Brasil. E olha, esse ano você também ouviu falar a respeito de uma praga que pode ter afetado boa parte da produção de banana. A Lunária Valdez, ela fez esse material e a gente resgata agora para mostrar também a pedido de um telespectador e vamos acompanhar juntos. A banana é mais do que uma sobremesa, ela chega a ser a principal refeição de muitas famílias acreanas. Diante disso, pela primeira vez, o IDAF realiza um curso de nivelamento de pragas de bananeiras para os técnicos da instituição. Então, anualmente são realizados monitoramentos em produtores de banana e a intenção é que nessa capacitação os técnicos eles consigam identificar de forma correta essas doenças e, em casos de suspeitas, realizarem as coletas oficiais para mandar para laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura e Pecuária. São duas doenças de interesse, né, que são as pragas quarentenárias, classificadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A doença da fusariose, raça 4 tropical, que é uma doença que acomete todas as variedades de banana existentes. Não há nenhum controle oficial e nenhuma variedade resistente a essa doença. Ela não está ainda no Brasil, mas então nós estamos nesse trabalho de prevenção, né, porque ela já está bem próxima no Peru, na Venezuela e na Colômbia. Então, o IDAF ele trabalha para evitar que essa praga chegue aqui no nosso estado. E como ela é muito agressiva, ela causaria grandes impactos. Então, a melhor solução é prevenir. E a outra é o moco da bananeira, que é uma doença também que ataca as bananas, todas as variedades de bananas. Não está presente ainda no Acre, mas já está presente no estado do Amazonas e no estado de Rondônia. Então, está bem próximo. Então, a nossa equipe faz anualmente monitoramentos nas áreas produtoras para verificar a ocorrência. E até o momento nós não encontramos essas doenças no estado. O pesquisador Amaury Siviero destaca o tipo de controle realizado pela Embrapa nessa cultura. Essa capacitação aqui, ela visa também a conhecer as doenças que atacam a bananeira, que diminui a produção, diminui a produtividade, diminui o aspecto de comercialização dos frutos, porque as doenças atacam também não só as plantas, as folhas,
como as raízes, e também ataca os frutos, que é o produto comercial da banana, são os frutos, né? Quando você vê uma banana manchada, com antracnose, ou com outros patógenos que dá no fruto, ele perde o valor comercial. E também as plantas que são acometidas de fungos, principalmente na parte da raiz, e também da parte aérea, como a cigatoca, diminui a produtividade da bananeira. Então, nós da Embrapa trabalhamos com resistência a pragas, trabalhamos com controle cultural, controle genético, né, principalmente, que é a melhor maneira de combater as pragas, é entregar ao agricultor familiar uma variedade resistente. E olha só, para você que nos acompanhou neste domingo, muito obrigado pela sua paciência, sua parceria e também as suas sugestões e pedidos aqui que foram atendidos, tá bom? Essa semana nós teremos aí o Natal, desejamos a você um Feliz Natal em nome de toda a equipe da TV Norte Acre, boas festas. Cuidado, hein? Não vai exagerar também na comida, para a gente poder ir acompanhando aqui ao longo desse ano e do próximo também, mais sobre a produção do nosso estado do Acre, tá bom? Ficamos por aqui, desejo um bom domingo a você e nos encontramos na próxima semana. Acompanhe agora a reprise do Norte Investigação.